Boa noite, meus amados do YouTube. Mais uma vez, peço licença a você, para que eu possa entrar no seu lar e junto nós vamos participar um pouco deste pão. Este pão que tem nos libertado, este pão que tem nos feito crescer, este pão que tem nos mantido forte, este pão que tem nos mostrado quem é o nosso Deus. Então, meus amados, eu peço licença a você para entrar no seu lar e junto nós participarmos deste pão. E peço também a você, agradeço também a você que vai compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que esta palavra ela venha alcançar muito mais gente que necessita, assim como eu tive necessitado e necessito desta palavra para me manter sem ser enganado, livre dos alçapão desses lobos. E muita gente precisa se livrar desses alçapão por aí. Então, meus amados, e isso só vai acontecer se você compartilhar esse vídeo. Aí vai alcançar muito mais gente. Meus amados, antes de nós ir para a nossa palestra, eu quero ler aqui umas coisas que eu escrevi aqui, só para abrir o raciocínio das pessoas que estão entrando, né, que vai participar, vai assistir essa palavra, porque eu preciso que você entre nesse vídeo já com a sua mente iluminada. Então eu quero iluminar a sua mente com estas palavras. Meus amados, disse hoje, né, roda por aí, que uma mentira, disse por aí que uma mentira contada muitas vezes, ela se torna uma verdade. E nós vemos que realmente acontece, se nós prestarmos atenção, nós vemos que isso realmente acontece no nosso mundo de hoje. As mídias falam mentira uma atrás da outra e repete essas mentiras todos os dias. E por conta disso, muitos têm acreditado nessa mídia mentirosa que entre nossos lares. Então, meus amados, onde eu quero chegar com isso? Eu quero ir um pouco mais à frente, porque até aqui eu creio que você concorda comigo, que as mídias hoje, as televisões, têm falado tanta mentira que tem feito muita gente acreditar nessas mentiras. Então veja, Paulo já dizia, lá por volta de 68, por aí, 67, ele disse para a igreja da Galácia, né, dizendo que quando ele morresse, a igreja ia se desviar. Paulo já falava isso há 2000 anos atrás. Paulo já dizia isto. 2000 anos atrás, meus amados. Paulo já dizia que quando ele partisse daquela terra, a igreja ia se desbandear da graça de Cristo. E assim Paulo morreu. Quando Paulo morreu, logo em seguida, veio uma guerra dos judeus. Porque antes só era considerado a religião judaica. Existia outra religião, mas só era considerada a judaica, que era a religião legítima deles, que eles diziam, né? Eles eram dono dos favores de Deus, era o judeu. Então, logo depois que Paulo morreu, veio os romanos, que era tido como gentios, né? Romanos também eram gentios, como nós somos, porque para os judeus, se não tivesse sangue judeu, era gentio. Não importava o grau de escolaridade, nem a riqueza.
não tendo sangue judeu, era gentil. Então os romanos tinham religiões deles. E os romanos não gostavam disso. Não era considerado, não tinha consideração, o romano não tinha consideração pelos romanos, pelo judeu. E o que aconteceu? Os judeus foram para uma guerra, foram bater de cara com os judeus. Os romanos, né? Foram bater de cara com os judeus. Ou vocês ou nós. Ou vocês ou nós. E os romanos venceram. Uma vez que os romanos venceram, porque naquela época, quando se tinha guerra, o vencedor herdaria tudo, poder, herdaria tudo. Então o que o romano herdou? O poder religioso. Tomaram conta também. Os romanos caíram. Isso era uma profecia já, né? Inclusive, era uma profecia. Os romanos venceram, os judeus caíram. Os judeus, acabou a religião judaica. Então, a religião do judeu era diferente, era um pouco diferente das do judeu. A do romano era diferente. Então, como foi implantado? A religião romana, dos romanos. Que é o quê? Uma mentira. Religião, só a palavra já é mentira. Só a palavra religião já é mentira. Não existe religião. Não pode existir religião. Para Deus, não. Para os homens, pode até existir, mas para Deus, não. Então, os romanos ganharam a guerra, implantaram, forçaram o povo a viver a religião deles, mentirosa deles. Aquela geração passou. Foi aquela geração que era do tempo de Paulo, aquela geração que acreditava na religião judaica, né? Que mesmo que não fosse judeu, mas sabia que existia uma religião judaica. Aquela geração acabou. Veio outra já mais fraca. E também passou. Veio outra mais fraca. E assim, meus amados, já 2000 anos se passaram. A verdade acabou. O que é que nós vemos hoje aí? O mundo cheio de religiões mentirosas. Cheio de religiões mentirosas. Começando pelos os evangélicos. Religiões mentirosas. Porque uma igreja que tem placa não é uma igreja de Cristo. Não é. Uma igreja que tem pastor como título não é uma igreja de Cristo. Uma igreja que tem um altar físico não é uma igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não tem altar. Então, meus amados, é o que nós vemos hoje. A igreja foi desbandeada há quase 2000 anos atrás. No mínimo, 1800 anos. A igreja vive desbandeada. E geração vai, geração vem. E cada geração que vem é uma geração mais fraca. Uma geração que não tem mais entendimento, não sabe o que é Deus. Porque todas as religiões por aí tem Jesus de Nazaré como Deus. E Jesus de Nazaré não é Deus, nunca foi Deus. Jesus de Nazaré era um homem como nós, um judeu que nasceu no judaísmo para cumprir lei. E as religiões estão tudo em cima disso aí, sem conhecer Deus. Então, meus amados, eu peço para você abrir sua Bíblia. O título da nossa palestra de hoje é A Verdade sobre o Batismo nas Águas. Então, nós vamos entender hoje, se aprofundar hoje, no batismo. Porque, meus amados, batismo nas águas, aliás, batismo, toda a vida só existiu um. Tanto hoje como no passado. No passado só existia um batismo. Hoje só pode existir um também. Só tem um batismo hoje. E
nós vamos entender hoje, agora, qual é esse batismo? Qual é o batismo verdadeiro? Abra sua Bíblia em Efésios, peço para você acompanhar junto comigo, para não haver confusão, né? Não dizer que não tem na Bíblia, não está escrito e tal. Então, abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 5. Vê o que está escrito aí, vamos ler junto. Vê o que está escrito. Você está com a Bíblia aberta, meu amado? Eu peço que você abra a sua Bíblia, você lê junto comigo, para depois dizer que só na minha é uma Bíblia que eu fiz, eu mandei fazer para mim, não é. Na sua Bíblia tem que estar escrito isso. Há um só Senhor. O que é que existe nessas religiões por aí? Em todas elas, há três. O Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Espírito Santo, o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Espírito Santo, o Senhor Filho, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Há três. Nas religiões, diz que tem três. Aqui, ó, nós já vamos logo batendo na cara logo de cara. Há um só Senhor. Um só. Quantos? Um. Um é quantos? Um. Um só Senhor. Uma só fé. Mas quantas fés nós vemos por aí? Cada igreja tem uma fé diferente. Se eu estiver errado, você me ajude. Cada igreja tem uma fé diferente. Porque eu só tenho a primeira série, por isso que eu peço. Se eu estiver errado, você me ajude. Eu só tenho a primeira série. Mas vou ter que ler isso aqui para os doutores, os que fizeram teologia. Uma só fé. E o que é que está escrito na frente? Um só batismo. Um. É um ou é dois? Um. Aqui está dizendo que é um só batismo. E nós vamos ver qual é esse batismo. Qual é esse batismo? A Bíblia tem que explicar qual é esse batismo. Então, meus amados, vou pedir para você abrir sua Bíblia para nós começar a entender qual é esse batismo. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Versículo... Hebreus, capítulo 10, versículo 28. 28. Sem misericórdia. Agora você presta atenção nisso, viu? Só tem um batismo. Nas religiões aí tem dois. Tem dois batismos. Batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Aqui só está dizendo que tem um só. Então preste atenção. Para essas pessoas que dizem que tem dois batismos, o que é que a Bíblia diz para eles lá? Versículo 28. Hebreus 10, versículo 28. Que nós vamos ler até o 31. 28. Sem misericórdia, eu gosto de ler bem pausadamente. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, na lei de Moisés, quando uma pessoa chegava para o sacerdote e dizia: sacerdote, o fulano, meu vizinho lá, não deu dízimo. O que era o que o sacerdote dizia? Chama duas testemunhas. Chamava as duas testemunhas. É verdade que o fulano lá não está dando dízimo? Pedra nele. Mataram o desgramado porque não deu dízimo. Isso na lei. É o que está escrito aqui. Está lendo comigo. Está lendo comigo. Que tiver rejeitado a lei de Moisés.
29. De quanto mais severo o castigo. Na lei de Moisés mandava matar. E de quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Ou seja, aquele que não faz conta do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é dele. Foi ele que deu para Paulo. O Evangelho não é de Paulo. Cristo deu para Paulo o Evangelho. Na mente. Paulo desceu do terceiro céu com o Evangelho na mente. Então, na lei de Moisés, aquele que recusava a cumprir a lei era morto. Apedrejado, mas era morto. No Evangelho da graça, está dizendo que muito pior será isso, que recusar a graça de Cristo. Muito pior. Então, você julga você aí. Você que está na lei, julgue você o que você é digno de ser perante esta palavra. Que não é eu que estou falando. Não estou te julgando. Eu estou julgando? Não, estou lendo a palavra. O Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança. Como pode profanar o sangue da aliança? É levantar um copo de suco e dizer que é o sangue de Cristo. Isso é profanar um sangue feito pelos pés, sujo, imundo do homem, e dizer que é o sangue de Cristo. Então isso é profanar, né? O sangue da aliança profanou, né, do Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. E ultrajou o Espírito da graça. Ultrajou, não fez conta do Espírito de Deus que ele colocou em mim e colocou em você. Então, como que se ultraja o Espírito da graça? Como que faz isso? Eu vou dar só um exemplo, porque são tantos que não dá para ficar falando aqui todos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, né? Quando você precisa de uma oração, que em vez de você pedir o Espírito da graça que está em você, você vai até o pastor ou até seu vizinho e pede para ele fazer oração, orar por você. Você está ultrajando o Espírito da graça. Porque se o Espírito da graça ele é poderoso, como é que você vai atrás de oração de outro, do homem? Como? Então isso é ultrajar o Espírito da graça. 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Outra vez. Eu retribuirei. Eu retribuirei outra vez. Por que outra vez? Porque ele retribuiu quando ele veio julgar o povo de Israel. Ele retribuiu. Ele falou, antes de morrer, eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou vir julgar vocês. Eu vou vir julgar. E veio no ano 70, que morreram mais de 3 milhões de judeus. E ele está falando aqui, ó, retribuirei outra vez. Retribuirei outra vez. Vocês ficar profanando meu sangue, ultrajando o Espírito da graça, eu vou retribuir isso de novo. Mas o povo que se chama de Cristo não está crendo nisso. Não estão fazendo conta disto. Estão cruzando as leis aí, ó.
Estão cruzando o espírito da graça com o espírito da lei. Isso não pode. Quando isso estava antes, Cristo morreu, Jesus morreu, e depois que Jesus morreu, até o ano 70, esses dois espíritos ficaram se cruzando. Para parar de se cruzar, o que foi que aconteceu? Mais de 3.000 pessoas morreram. Custou isso aí. Mais de 3 milhões de pessoas perderam as suas vidas porque vivia cruzando esses espíritos. O espírito da graça e o espírito da lei. Pagaram com suas vidas. E ele está dizendo, eu vou retribuir outra vez. Eu vou retribuir outra vez. Isso aí. E no 31 diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 23. Tá aqui, tá. Capítulo 21, versículo 23. Mateus, livro da lei, é um evangelho da lei. Aqui não tem graça, é um evangelho da lei. Aqui Jesus não tinha morrido. Se ele não tinha morrido, não tinha graça, porque a graça foi depois da cruz. Então, no versículo 23, Mateus 21, versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, e cercaram-se dele os principais sacerdotes. Os principais sacerdotes, né? Jesus entrou no templo e no templo ele estava ensinando o povo. Lá no templo. Poucas vezes Jesus falou alguma coisa no templo, dentro do templo. Pouquíssimas vezes. Se não foi a única, né, se não me engano. Foi uma, foi duas vezes. Porque Jesus ele ensinava fora do templo, ao ar livre. Então, meus amados, veja só. Tendo Jesus chegado, nós estamos na lei, ó. Jesus de Nazaré, cumpridor de lei. O judeu, cumpridor de lei. Então, esse evangelho não é graça. Não é Novo Testamento. É um evangelho da lei. Que conta a história do homem da lei, de Jesus de Nazaré. A história que é contada aqui, Jesus de Nazaré está vivo. Então, não há testamento aqui. Não há Novo Testamento aqui. Não há graça. Se não há Novo Testamento, se não há testamento, não há graça. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, e perguntando, com que autoridade, né? Jesus estava ensinando lá dentro do templo. Lá dentro do templo era eles que mandavam. Era só eles que podiam pregar lá. Aí eles perguntaram, com autoridade fazei estas coisas? E quem te deu essa autoridade para você? Quem foi Jesus? Quem foi Jesus de Nazaré, o sacerdote, né? Quem foi? Com qual autoridade você está pregando aqui dentro do nosso templo? Quem mandou você vir pregar aqui? Com qual autoridade? Mas ele responde. E Jesus lhe respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Eu vos pergunto. Eu vou fazer uma pergunta. Se você me responder, eu te falo com que autoridade eu estou aqui pregando aqui. Se você não me responder, eu também não respondo nada. E a pergunta vem.
Ele perguntou: de onde era o batismo de João? O João Batista, né? Quem batizava era João Batista. Ele perguntou para os sacerdotes: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Do céu ou dos homens? E discorriam, eram vários sacerdotes, e discorria entre eles, né? Entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditas? Não acreditaste nele? Por que não acredita em mim? Por que não, ou em mim não? Por que não acreditaste nele? Esse nele aqui era João Batista, que batizava. Jesus nunca batizou ninguém. Jesus nunca batizou ninguém. Mesmo na lei, e nós vamos entender por que Jesus nunca batizou. Nunca batizou. Batismo em água, quem começou essa história de batismo em água foi João Batista. E mais na frente nós vamos entender por quê. Na lei de Moisés, não tinha batismo. Ninguém se batizava, não existia batismo. Que batismo era assim: ou nunca existiu, que era no tempo de Moisés, ou quando existiu, só existia um. Não existia dois nem três, era um só. Então ele disse assim, né? Dos homens, se nós dissermos que é dos homens, é para temer o povo. Se dissermos que é dos homens, é para temer o povo temer. E o povo, é para temer o povo. Porque todos consideram João, o apóstolo, o João Batista, o apóstolo João Batista, que é um profeta, o profeta João Batista, né? Todos consideram João como um profeta. Então, como que nós vamos dizer? Se nós dissermos do céu, e por que não acreditaram em João? No batismo de João? Né? É o que está escrito em cima, né? Se dissermos que é do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditaste nele? Não acreditaste em João Batista quando estava batizando? Se nós dissermos que é dos homens, ele temia o povo. Que o povo tinha o João como um profeta. Então, o que é que eles falaram? Aí eles disseram: dos homens é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta, todos. Então responderam a Jesus: não sabemos. Não sabemos. Se não sabe o que faz, por que faz? Se o povo, se a igreja que se chama de Cristo hoje, não sabe o que é batismo nas águas, por que, se a igreja não sabe por que João Batista batizava nas águas, por que batiza? Por quê? Se eles não sabem por quê? Se eles não sabem, se eles não entendem, por quê? E eu pergunto, né? Eu que pergunto agora. Se os crentes não sabem para que serve o batismo nas águas, para que batizar? Para quê? Vamos ler até os versículos, depois nós comentamos mais um pouco. Nós vamos ler até o 26. Que eu isso nós já lemos, né? Até o 26. O 27, que aliás era até o 27. Eu vou marcar outro versículo ali. Até o 27. Versículo 27. Então responderam a Jesus: não sabemos. Não sabemos. Ele, porém, por sua vez, nem eu. Aí Jesus respondeu: nem eu vou responder porque eu estou pregando aqui dentro do templo. Nem eu vou responder para vocês. Se vocês não sabem porque de onde era o batismo de João, se vocês não sabem, nem eu vou responder. E se a igreja, que se chama de Deus, chama a igreja de Cristo, não sabe o que é que quer dizer o batismo nas águas,
Para que batiza? O que eles falam que é o batismo das águas? Para perdoar pecado. Que pecado Jesus tinha quando João os batizou? Que pecado tinha Jesus quando João batizou? Que pecado? Alguém me responde? Não. Alguém não vai, eu sei que não vai aparecer. Nenhum para me responder. Que pecado Jesus tinha quando João o batizou? Se é para perdão de pecado. Que pecado? Aqui nas águas é para ficar o nosso velho homem. Que velho homem Jesus deixou nas águas? Então João batizou Jesus, Jesus saiu das águas. João, agora eu posso apresentar lá no templo? Foi para isso? Não foi, meus amados, não foi. O batismo de Jesus, porque ele tinha, se ele não fizesse aquilo, ele não ia poder chegar na cruz e dizer está consumado. Porque fazia parte das práticas judaicas, até mesmo de Moisés. Mas nós vamos entender o batismo. Por que de Moisés? Por que da lei? Se só João batizou. Antes de João Batista, ninguém batizou ninguém. O batismo nas águas começou com João Batista. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 13. Lucas 3. Desculpa, é isso mesmo. Lucas capítulo 3, versículo 15. Versículo 15. 15 e 16. 15 e 16. 15 e 16. Abre aí. Vê aí. 15, o que está escrito aí? Versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos os seus íntimos a respeito de João Batista, a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, né? Quando João apareceu pregando o batismo, muitos se perguntavam uns aos outros: será que João não é o próprio Cristo? Será que João não é o Filho de Deus que a Torá diz que ia vir? Não é o Messias? Né? Será que João não é o Messias? Messias, né? Para nós, na nossa linguagem, Messias. Não é o Messias? Eles perguntavam uns aos outros. 16. Disse João a todos: eu, na verdade, preste atenção. O que é que João disse? Que eles aqui no versículo 15, os judeus, todo aquele povo que via João batizando para arrependimento dos pecados, o povo se perguntava e chegaram até a perguntar para o próprio João Batista: não és tu o Filho de Deus? És tu o Filho de Deus? És tu o Cristo, o Messias? E João disse, no versículo 16, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Eu, João Batista. João Batista dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Ele, Jesus, ele vos batizará
com água também. Está escrito isso na sua Bíblia? Que Jesus ia te batizar com água também? Não. Esse mais poderoso que eu, vai batizar vocês com o Espírito Santo. João, como não podia batizar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo era na morte de Cristo. Então João estava batizando numa influência da velha lei, da lei. Estava numa simbologia. Numa simbologia ainda, né? Que ele não podia batizar com o Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo era depois de Cristo, era o sangue que ia nos trazer esse Espírito Santo. Então, João batizava o quê? Com água. O que ele estava dizendo? Eu estou batizando vocês com água, porque o que vai batizar vocês com sangue não foi crucificado ainda, está vivo ainda. Mas ele vai ser crucificado. Quando for crucificado, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, no sangue dele. Então, por enquanto, eu vou batizando vocês com água, para o perdão dos pecados, porque que é o ritual deles, do judeu. Perdão do pecado. Mas vem um aí que vai tirar os pecados de vocês, vai batizar vocês com o Espírito Santo. A igreja nega isso. A igreja nega. A igreja nega isso. Espírito Santo não. Quem vai batizar nós com o Espírito Santo é quando nós fazemos uma noite de vigília. Quando nós ficamos uma noite de sono, é com o Espírito Santo, nós vamos ser batizados com o Espírito Santo. Nós vamos ser batizados com o Espírito Santo quando o pastor pôr a mão sobre a nossa cabeça. Nós vamos ser batizados com o Espírito Santo quando nós ficamos uma semana de jejum. João Batista estava dizendo não. Não, vocês não. Eu batizo vocês agora porque não tem sangue, o sangue não foi derramado, então eu batizo vocês com água, para o perdão. Vocês têm que crer que isso é para o perdão. Quando o sangue for derramado, não. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. A igreja não acredita. A igreja não acredita. Com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do Espírito Santo tem essa representação. Né, o fogo, por que o fogo? Porque o fogo era o Espírito Santo, era o Espírito Santo que queima os pecados. Por isso que tem essa ilusão aqui de fogo. O que é o Espírito Santo? O que é que dá fim numa coisa velha? O fogo. Você põe fogo num monte de lenha velha, vai queimar tudo, vai sumir. Então, era que o povo fazia. Era que o povo tinha um monte de pecado que ia ser queimado com o Espírito Santo. Por isso ele vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. E vamos ver o 17 não, né? Então, meus amados, é isso que nós precisamos entender. Que João Batista batizava com água porque não havia sangue. O sangue que havia era de bode. E eles faziam isso todo ano. E nada adiantava. Nada adiantava. Então, enquanto isso não acontecia, eram batizados com água. E Jesus tinha que ser batizado com água. Senão ele não ia servir para cordeiro. O cordeiro tinha que ser lavado até as entranhas. Abra sua Bíblia, vamos ver o que é que diz em... O que é que diz em Mateus ainda? Aliás, antes de nós ir Mateus, antes de nós ir no livro de Mateus, nesse mesmo capítulo aí, lê o versículo 3. O que é que diz nesse versículo 3? Desse mesmo capítulo que nós estamos lendo. Vê aí no versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança. Ele aqui é João Batista. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento de pecado. Arrependimento de pecado. E por que a igreja diz que se você não for batizado, você não é salvo?
Por quê? Porque o batismo de João era para arrependimento de pecado, não era para salvação. Não era, não está escrito isso aqui. Que o batismo de João era para arrependimento de pecado, não era para salvação. Se o batismo de João, aqui, a falha aqui, ó, se o batismo de João, se você não tiver, meus amados, uns olhos iluminados, uma mente iluminada, você fica comendo de certos reggae por aí. Porque se o batismo de João era para arrependimento de pecado, que pecado tinha Jesus? Que pecado? Se o batismo de João era para arrependimento de pecado, em qual batismo foi batizado o ladrão na cruz? Que ele falou, lembra-se de mim quando chegar no teu reino. O que é que ele respondeu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi isso que ele respondeu? Ou ele mandou o ladrão descer, olha, desce dessa cruz. Se você descer dessa cruz, conseguir descer dessa cruz, ser batizado nas águas e se arrepender, você está comigo no paraíso. Foi isso que Jesus falou? Não. O que é que ele falou? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus viu que aquele ladrão creu no senhorinho de Cristo. Por isso que ele falou que o que salva é a crença. Quando a pessoa crê, ela é batizada. Creu, é batizada. E o ladrão creu que Jesus era o Filho de Deus. Então o que é que ele falou? Lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Ele falou. Foi o que ele respondeu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus viu que ele creu. Não foi quando foi batizado em água. O batismo da água era simplesmente para lavar o cordeiro. Para lavar o cordeiro. Então agora sim, abra lá a sua Bíblia em Mateus. Mateus de novo. No versículo... Mateus no capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15. 13, 14 e 15 nós vamos ler. Porque esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia. Dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Você vê que dirigiu-se Jesus. Se Jesus não morreu, não há testamento. Se Jesus não morreu, não há nova aliança. Porque um testamento só é testamento depois que o testador morre. A nova aliança só é nova aliança no testamento. E aqui nós estamos lendo o quê? A vida de Jesus de Nazaré. Então não há novo testamento aqui. Não há nova aliança. Não há graça aqui. Mas os crentes ficam procurando graça aqui, aonde não tem. É a mesma coisa que eu preciso comprar carne e vou na farmácia. Lá não vai ter carne. Para mim comprar carne, eu vou ter que ir no açougue. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus tinha que ser batizado, ou senão nunca ele ia poder dizer, está consumado. Porque ele era um cordeiro, o cordeiro tinha que ser lavado. Então, esse era o trabalho de Jesus, de João Batista. Batizar Jesus, preparar o caminho. Preparar o caminho de Jesus. O caminho de Jesus o quê? Qual é o caminho? O caminho da cruz. Então muitos dizem, Jesus é o caminho. Jesus foi o caminho. Jesus não é mais o caminho. O caminho era até a cruz. Ele já chegou na cruz. Então ele era o caminho. Ele chegou ao fim deste caminho, que era a cruz.
Então Jesus não é mais o caminho. Para que eu batizasse. 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti. Veja só, João Batista querendo ser batizado com o Espírito Santo. Jesus diz: não, calma aí, João, eu não morri ainda. Quando eu morrer, tu vai ser batizado. Por enquanto, você vai me batizar para que se cumpra a lei, para que se cumpra toda a justiça do Pai. Então tu vai me batizar. Se tu não me batizar, eu não vou poder subir naquele madeiro e dizer: está consumado. Persuadia, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim. Eu que preciso. João queria ser batizado com o Espírito Santo. Mas ele não podia ser batizado com o Espírito Santo. Porque Jesus não tinha morrido ainda. O sangue não tinha sido derramado. Mas Jesus lhe respondeu: deixa. Para, João. Me batiza e fica na tua. Deixa, por enquanto. Me batiza por enquanto. Por enquanto você me batiza. Quando eu morrer, eu te batizo com o Espírito Santo. Por enquanto é você que vai me batizar com água. Porque o cordeiro tinha que ser lavado. Por enquanto me batiza. Quando eu morrer, é tua vez. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então João admitiu: é verdade, Jesus, eu vou te batizar. Aí foi batizado. E nós vamos ver que Jesus tinha que ser batizado. Nós vamos ver isso agora. Que era o quê? Era lavar de cordeiro. Como o quê? Como a lei fazia com aquele animal que ia ser crucificado. Que ia ser crucificado, não. Com aquele animal que ia ser sacrificado. Né? Para pegar o sangue dele e expingir sobre o povo. Então, era o que se fazia o que? Aonde? Em Levítico, na lei. Abra sua Bíblia em Levítico. Levítico, acho que é o terceiro livro da Bíblia, será que é isso? Acho que é. Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1, no versículo 10 até o 13. Diz assim, ó: se a oferta for de gado miúdo, de carneiro ou de cabrito, para holocausto, trará macho, sem defeito. 11. E o imolará, e sacrificará, imolará ao lado do altar, para o lado do norte. Era um ritual, aquela liturgia, esse negócio de religião mesmo, pegajoso de religião. Imolará ao lado do altar, para o lado do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, expingirão o sangue em redor sobre o altar. 12. Vamos ler até o 13. 12. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem. É o legalismo. Na religião é tudo na base do legalismo. É o que nós vemos hoje nas religiões. Tudo na base do legalismo. Vai em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. 13.
Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas. Por isso que Jesus tinha que ser batizado. Essa era a função de João Batista, preparar o cordeiro, preparar o caminho. Serão lavadas com a água e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar em holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Isso era feito na lei. Então, na lei era assim: teria que ser lavado o cordeiro que ia ser sacrificado. O cordeiro, qualquer animal, não era só cordeiro, era qualquer animal que ia ter que ser oferecido para expiação do pecado do povo, teria que ser lavado até as entranhas. E não foi diferente com Jesus. Jesus tinha que ser batizado, mas Jesus mesmo nunca batizou ninguém. Abra sua Bíblia em João, livro de João. João, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Vê aí. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João. Mentira. João, o Jesus nunca batizou. Quem batizou foi o discípulo de Jesus. Por que eles batizavam? Porque eles continuaram pregando lei. Os discípulos de Jesus de Nazaré não saíram pregando graça, saíram pregando lei. Então eles continuaram no batismo. O discípulo de João. Então até aqui era um batismo. Batismo o quê? Das águas. Estava certíssimo. Certíssimo, porque eles pregavam a lei. Mas quando o apóstolo João foi o terceiro céu que trouxe o evangelho da graça, acabou. O Espírito é o quê? Espírito Santo. Quem batiza é o Espírito Santo. Vamos continuar para entender. Tinha ouvido dizer, fofoca. Tinha ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Se bem, vê no versículo 2, já em seguida, a mentira saindo fora. Se bem que Jesus mesmo não batizou. Jesus mesmo não batizou. Não batizava, né? Se bem que Jesus mesmo não batizava. E por que a turma batiza hoje? Se eles dizem que segue Jesus de Nazaré, já no erro, né? Porque seguir Jesus de Nazaré está errado, porque Jesus de Nazaré era judeu, pregador da lei e cumpridor de lei. Então, se eles seguem Jesus de Nazaré, já estão errados. E aqui ainda disse que Jesus de Nazaré nunca batizou, e por que eles batizam hoje? É porque eles não sabem o que faz. Mas batiza, mas faz. Não sabe o que faz, mas faz. Jesus mesmo não batizava. E sim, quem? Os discípulos. Os discípulos batizavam.
Agora, abra sua Bíblia em Lucas de novo. Em Lucas novo, no capítulo 12. Capítulo 12, no versículo 49. 49. Eu vim para lançar... Presta atenção. Aqui é Jesus falando ainda. Então não há Lucas, não há graça em Lucas. Não há Novo Testamento em Lucas. É Jesus de Nazaré falando. Jesus da lei. E presta atenção que Jesus de Nazaré falou. Presta atenção no que Jesus falou. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. É por isso que o povo, a religião, lê isso aqui e está esperando a terra pegar fogo. Mas presta atenção o fogo que ele veio lançar. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quiseram que já estivesse a arder o fogo do Espírito Santo. Nós lemos lá atrás, né? O fogo do Espírito Santo. Bem quisesse que a igreja que ia ser consagrada, a igreja de Cristo, que ainda não haveria igreja, não havia igreja. A igreja também foi só depois da cruz. E está dizendo aqui, se bem quiser que a igreja já estivesse ardendo nesse fogo do Espírito Santo. Já estivesse ardendo nesse Espírito. Nesse Espírito. Bem quisera que já estivesse a arder esse Espírito na igreja. Tenho, porém, veja o que ele disse no versículo 50. Tenho, porém, um batismo. Tenho, porém. Tenho. Ele falou tenho. Ele tinha um batismo. Tenho, porém, um batismo com o qual lhes vamos ler de novo. Temos, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, com o qual eu serei batizado, e quando eu for batizado, todos vocês que crêem nesse batismo vão ser batizados também. Hei de ser batizado. Quanto a mim, é de ser batizado, e quanto ele está dizendo, eu vou ser batizado, eu tenho um batismo para me cumprir, que era o sacrifício na cruz. Eu tenho um batismo que me angústia, né? Vamos ler. Ser batizado. E quanto me angústio, quando ele sabia que ia ter que passar por aquele batismo, ele se angustiava. Quanto eu me angústio até que eu mesmo se realize. Que batismo que era esse? O da cruz. Aonde a igreja foi batizada? Na cruz. Em João Batista, era o batismo das águas que prevalecia. Na cruz não, o cordeiro já tinha sido lavado, o cordeiro já morreu, o cordeiro agora é o batismo, foi batizado com o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, de Deus, desceu sobre ele, que não é pomba. Me angústio até que eu mesmo se realize. Ele tinha medo de ser batizado. Supondes, 51, supondes que vim para dar paz à terra? Não vim dar paz para a terra. Não vim. A igreja está aí, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Mas ele falou, não vim dar paz para a terra. Vamos continuar, vamos entender. Eu vos afirmo, antes de visão,
Bem, vamos voltar para nós entender. Não vim trazer paz à terra. Não. Ele falou não. Eu vos afirmo, antes, divisão. Eu não vim trazer paz à terra. Ele veio trazer o quê? Divisão. Vim trazer divisão. Vim trazer divisão. Vamos entender a divisão? Versículo 52. Porque daqui em diante, da morte dele em diante, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. Estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. 3 diz, eu tenho o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo. 2, eu fui batizado nas águas. 2, eu fui batizado com o Espírito Santo. 3, não, eu fui batizado nas águas. Está dividido. A divisão aí, ó. E é o que nós vemos hoje? É o retrato. É o retrato. Cristo, com o seu evangelho, diz que batizou a igreja com o Espírito Santo. A igreja que se diz de Cristo na lei, dentro da lei, dizendo que não, nós temos que ser batizados nas águas. Estão divididos. Aí a igreja é dividida. A igreja é dividida. Conta 3. 53, vamos ler até quanto 53, versículo 53. Estarão divididos pai contra filho. Divididos pai contra filho. Hoje, o pai que está na graça, o filho está na lei. O pai diz, não, meu filho, o batismo é no Espírito Santo, isso nós já fomos batizados. O filho diz, não, pai, nós temos que ser batizados nas águas, pai. Nós temos que ser purificados nas águas. O pai diz, não, filho, nós fomos purificados com o sangue de Cristo. Não, pai, nós temos que ser batizados nas águas. É assim, está dividido. Está dividido. Mãe contra filha, que é a mesma coisa, né? Vice-versa, contra mãe. Sogra contra nora. É isso ou não é isso que nós presenciamos hoje? Uns diz que quem batiza é as águas, o batismo é nas águas. Outros, não, o batismo é no Espírito Santo. O dos batismos do Espírito Santo, o Evangelho testifica. O batismo é no Espírito Santo. Das águas, João Batista que já passou, coisa que passada. Então é isso aí, meus amados. Nós temos que entender a palavra, o que nós estamos pregando. Aqui na graça todo mundo é sabido o que faz. Então nós temos que saber o que nós estamos fazendo, o que estamos pregando. Não é que nem os evangélicos que pregam batismo de água, você sabe para que serve. De onde saiu esse batismo de água? De onde começou, aonde terminou. Então vamos em Marcos. Marcos, capítulo 16. Já estamos 1h e pouco, já tem umas passagens aqui para ler. Marcos 16, vamos ver se eu consigo acelerar um pouco. Marcos 16, abra seu entendimento. Marcos 16, um versículo só. 16. Diz assim, ó. Quem crê e for batizado, então o batismo não é nas águas, é na hora que você crê. Você creu em Cristo? Creio, então batizado. Quem crê e for batizado, quem é batizado é quem crê. Você creu, foi batizado, será salvo. Quem crê será batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, você que não foi batizado com o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo? Você acha, pelo menos você acha que não tem? Então você também acha que não vai para o reino de Deus, para o reino dos céus. Para não acelerar um pouco, abra sua Bíblia em Efésio. Já estamos com 1h e pouco já. Efésio, capítulo 1,
versículo 13, que diz da seguinte maneira: em quem também vós, depois que ouviste a palavra, em quem também vós, depois que ouviste a palavra do Evangelho, ouviste a palavra, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste o quê? Foste selado. Ouviu a palavra do Evangelho, o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho da lei, é o Evangelho de Cristo. Creu nele, foste batizado, foste selado com o Espírito Santo da promessa. 14. Vamos ler o 14? Não, vamos pular, deixa o 14. Quer continuar lendo? Pula para Atos dos Apóstolos, senão não termina, já estamos com 1 hora e pouco. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 1 até o 4. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns dos discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando batizaste nas águas? Foi isso? Não. Recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe isso, nem sequer ele sabia de nada. E é assim que a igreja vive hoje. 3. Então Paulo perguntou. Então Paulo se espantou, né? Poxa, vocês não foram batizados do Espírito Santo quando vocês creram? Sendo que vocês estão tudo aí, no aleluia, glória a Deus. Eu tinha para mim, eu pensei que vocês tinham crido no Espírito Santo, tinham crido no Evangelho. Se vocês não foram batizados, então vocês não creram no Evangelho? Poxa, Paulo se espantou, né? Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Então, em que, se vocês creram na palavra, em que vocês foram batizados? Responderam: no batismo de João. Estava atrasado, e muito, igual a igreja. A igreja está atrasada há 2000 anos, meus amados. Há 2000 anos a igreja que chama de Cristo está atrasada. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento. João não realizou batismo de selação de Espírito Santo. Para alguém ser batizado do Espírito Santo. João realizou batismo de arrependimento. Não foi para salvação, foi para nada. Foi para se arrepender. Dizendo ao povo que cresce naquele que havia depois dele, a saber, em Jesus. Depois que vinha, depois dele, né? Cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Mas a igreja não entende nada disso, né? E temos mais duas passagens. Abra sua Bíblia em Coríntios. 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 13. Até o 17. Capítulo 13. Não, desculpa, gente. 1 de Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 13 até o 17. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sosthenes,
a igreja de Deus que está em Corintos. Aos santificados em Cristo, aos santificados. Você vê que a palavra está no presente que eles viviam. Santificado já. A igreja até hoje não foi. A igreja que se chama de Cristo até hoje não foi santificada. Estou esperando. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A igreja diz que são um pó da terra, um Zé Ninguém, um barro. Mas aqui está dizendo ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vamos ler até o 17. Até o... Não, acho que não é nesse versículo não, gente. É o capítulo 1, tá certo? Mas eu estou lendo o versículo 1 também. Ó. O versículo é o 13. Vamos ler do 13, já estamos atrasados. Até o 17. Isso por isso que a coisa não está muito certa aqui não. O que eu quero pregar, né? Acaso, aí agora sim, é o que eu quero pregar. Capítulo 1, versículo 13 até o 17. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós eu batizei, exceto Crispo e Caio, né? Crispo e Caio. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. 16. Batizei também a casa de Estéfano. E, além destes, não me lembro se batizei algum outro. 17. Porque não enviou Cristo, não me enviou Cristo para batizar. Não me enviou Cristo para batizar. Mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não anule a cruz de Cristo. Então, batizou nas águas, anula a cruz, automaticamente. Você se batizou nas águas, anulou a cruz, anulou o sangue. Está escrito. Mas a igreja não crê no que está escrito. A igreja crê no que o pastor fala. Aí sim, é outro departamento. E para nós encerrarmos, amado, hoje, com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 28. 28, vamos ver até o 31. 28. Sem misericórdia, que nós lemos, né? Lá em cima. Não foi que nós lemos isso. Hebreus, isso. Vamos fechar. Vamos fazer uma corrente, né? Uma aliança. Fechamos como nós começou. Para você se lembrar bem, porque essa palavra tem que entrar na sua mente. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso era na lei de Moisés. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, 29, de quanto mais severo castigo, julgais vós. Pense, Paulo está dizendo assim, pense vocês, se na lei de Moisés, uma pessoa que rejeitava a lei de Moisés, com a testemunha de 2 ou 3 pessoas, era apedrejado, agora pense vocês, rejeitar a lei de Cristo, rejeitar a graça, o Espírito da graça, pensa, o que é que vai acontecer com vocês? Era isso que Paulo estava falando, pregou, né? De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança,
com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei outra vez. Outra vez. Vocês ficam aí pisando o sangue da aliança, que eu vou retribuir isso outra vez. O Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus amados, esta palavra foi para mim. E eu aceito essa palavra, porque é uma palavra que nos mostra quem nós somos. Essa palavra que nos mostra quem é o nosso Deus, que posição nós estamos. Essa palavra tem nos fortificado, tem feito nos crescer espiritualmente. Uma palavra que tem nos libertado das mãos dos lobos. E é esta palavra que eu passo para você. Se você crer, você vai ser salvo. Não a salvação eterna, porque a salvação eterna, se você tem o Espírito dele, você já foi. Mas sim das mãos do lobo que toma o seu dinheiro e você ainda é condenado, porque você está na lei, a lei é condenação. Então, meus amados, é isso que eu tenho para nós hoje e até quinta-feira. Graça e paz para todos nós. Amém?